Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. Olá, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Wilson Neto, professor de História da Unidade de Plena de Bacabeira. Então a gente está aqui para mais uma videoaula. Vou tentar ser o mais breve possível para que a gente possa aí adentrar os estudos das sociedades orientais. E dessas sociedades orientais, a primeira que nós iremos contemplar é a Mesopotâmia, certo? A Mesopotâmia que tem uma série de curiosidades, né, interessantes, como a invenção da roda, como o momento em que nós temos a transição da pré-história para a história, né, com a criação da escrita. Então, algumas curiosidades interessantes aí para o estudo da Mesopotâmia, beleza? E a gente vai começar a discutir a partir de agora. Então, vamos lá, minha gente. Vem do grego, certo? O nome Mesopotâmia vem do grego, que foi dado por Políbio, um cidadão grego que passava pela região ali da Mesopotâmia, certo? O termo Mesopotâmia quer dizer região entre rios, né? E aí a gente faz aquele velho exercício que eu já disse para vocês. Às vezes, quando a gente não sabe muito a origem da palavra, a gente tenta dividir, e aí se a gente souber alguns significados em latim ou em grego, a gente consegue entender a origem da palavra. No caso aí, meso quer dizer meio, ou entre, né? Hipótamos, desculpa, faltou um acento agudo ali, que quer dizer rios, né? Então, significa entre rios, certo? Então já dá pra gente ter uma noção geográfica aí de como é que essa região era banhada. Ela é banhada por rios, obviamente. Que rios eram esses? Tigres e Eufrates, ok? Então os dois rios que banhavam a região da Mesopotâmia. E aí, ela corresponde à região que hoje a gente conhece como região do Oriente Médio, mais especificamente no país do Iraque. Só que, quando a gente fala de Mesopotâmia, nós não estamos falando de um país, tá? A gente está falando de uma região, certo? Então, isso precisa ficar claro, tá? Uma outra característica é a característica das cidades e estados. Para o pessoal que já estudou no segundo ano comigo, sabe que esse conceito é bastante clássico, principalmente quando a gente fala de Grécia, né? Essas cidades e estados são chamadas de polis, mas a gente não vai entrar nesse mérito ainda, né? Mas o que vocês precisam saber é que essas cidades e estados, elas são cidades independentes, com suas próprias leis, com suas próprias formas de economia, com suas próprias políticas, certo? Então, cidades e estados, elas não estão subordinadas a nenhuma lei maior, ok? O modus operandi, o modo de operação dessas cidades não está subordinado a absolutamente nada, a não ser as suas próprias leis. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma Constituição Federal. Ela é a nossa Carta Magna. Então, ela que diz para onde é que a gente tem que ir, né, no que concerne as questões legislativas, questões de leis. No entanto, você tem um decreto ou outro, né, que possibilita, por exemplo, que os estados tenham suas leis municipais e estaduais. Mas tudo, né, tem que estar de acordo com uma Constituição maior, que é a Constituição Federal, né? No caso das polis, gente, não tem isso. Cada cidade tem a sua lei, beleza? No caso das cidades e estados, certo? O conceito de polis é mais para quem estuda Grécia, tá bom? Então, para resumir, cidades e estados são consideradas cidades independentes, beleza? Então, a Mesopotâmia também faz parte desse conceito aí de cidades e estados, tá? E aí, a gente tem uma formação de uma sociedade organizada, de uma cidade organizada. E aí, obviamente, que para os moldes da época, a Mesopotâmia era muito organizada, certo? E aí, foram formados basicamente por esses povos aí, assírios, né, os babilônios, que são os amoritas e caldeus, certo? Que depois se transformaram em babilônicos, e os sumérios, tá? E aí, como característica de cada um, nós temos os assírios, eles têm uma característica guerreira, né? Os babilônicos, eles têm essa característica da burocracia, e aí depois a gente vai ver um princípio legislativo muito legal. É por isso que todo mundo que faz direito estuda Mesopotâmia, justamente por causa dessas introduções legislativas aí, beleza? E aí os sumérios têm uma característica muito forte da cultura, certo? E aí que é criada a nossa primeira modalidade de escrita, que é a escrita cuneiforme. Eu vou já mostrar para vocês como é que funcionava, tá bom? A gente tem também aqui algo que a gente chama de modo de produção, certo?
E aí nesse período a gente tem um modo de produção asiático. Gente, vocês vão perceber depois que cada período da história você tem um modo de produção referente. Por exemplo, atualmente o nosso modo de produção é o capitalista, né? Durante um outro tempo a gente tinha o escravismo como modo de produção, depois o feudalismo na Idade Média, né? E assim sucessivamente. Então, o modo de produção nada mais é do que um modelo econômico, certo? Que é praticado em determinada sociedade. Então, de que se trata o modo de produção asiático? Quando a gente fala do modo de produção asiático, a gente está dizendo que tudo que está dentro da cidade-estado é de propriedade do governo. E o governo é quem determina como é que vai ser feita a divisão desses bens. Tá? Esses bens podem ser casas, podem ser terras, certo? Campos de agricultura, de plantação. Então, qualquer bem é gerenciado pelo Estado, certo? Então, no modo de produção asiático, a gente tem essa característica, beleza? Espero que tenha ficado claro e a gente vai tirando isso aí, vai tirando qualquer dúvida nas nossas lives, beleza? Então vamos lá, vamos passar para frente. Na localização geográfica a gente tem aqui, ó, essa aqui é a região da Mesopotâmia, certo? Perto do mar Mediterrâneo, ok? Toda essa parte de verde aqui, ó. Aqui você tem o Império Assírio, aqui nessa verde mais escuro você tem o que eles chamam de Império Babilônico, certo? E aí nessa região aqui, ó, mais de laranja, você tem a Suméria, né? Então tudo isso daqui, gente, é a região da Mesopotâmia, beleza? E aí a gente vai ter uma outra característica que é essa característica bem que cai muito em vestibular, ó, crescente fértil. O que era a região do crescente fértil? Tá bem aqui, ó. Fertile area of early agriculture. Ó, meu inglês aí. Então, a região do crescente fértil é toda essa região aqui, ó, de verde. Por quê? Porque a gente está falando de uma característica para a agricultura muito interessante. Mas aí vocês vão perceber que aqui, por que ela é interessante? Porque ela é justamente banhada por muitos rios, ó. Aqui você está vendo o rio Eufrates, certo? O rio Nilo está por aqui. Então você percebe que é uma região que está muito banhada em rio. Se está banhada em rio, tem muita água. Obviamente, você consegue fazer um processo de agricultura, de plantação, como é que eu posso dizer? De técnicas de agricultura, né? De irrigação, desculpa. Essa era a palavra que eu estava procurando. De irrigação, quando está próximo do rio, né? Então vocês vão perceber na Mesopotâmia que eles são chamados também de sociedades hidráulicas, justamente por esse manuseio com a água, né? Que é bastante abundante nessa região aqui, certo? Então, o crescente fértil nada mais é do que essa característica, né? De ser bastante banhadas por rios, portanto, uma área muito fértil, ok? Então, vamos lá. Vamos para a formação aqui do povo mesopotâmico, certo? Eles são povos pré-históricos, certo? Então, os primeiros povos que chegam a essa região, eles ainda são povos nômades, mas que começam a se instalar justamente por essa questão da fertilidade que os rios proporcionam, certo? Então, a partir daí, você tem um processo de sedentarização que começa basicamente ali pelo ano 9000 a.C., certo? E aí você tem depois a invenção da escrita, que marca a divisão da pré-história para história, né? Então, os sumérios inventam a escrita cuneiforme e a partir daí as leis começam a ser documentadas. Então, existe a escrita também como uma possibilidade de conter os gastos e anotar os gastos da corte, né, dos grandes reis. As escritas também serviu para o aspecto da contabilidade. Então, a escrita nesse momento ela marca a divisão da pré-história para a história, beleza? A gente já discutiu isso aqui, a galera do primeiro ano sabe isso de cor e salteada, beleza? Então vamos lá. Os sumérios, eles tinham grandes características, assim. Uma delas era a capacidade de construir, né? Eles faziam bastante obras. Uma delas bem interessante é o sistema de irrigação da Mesopotâmia, gente. É absolutamente genial para a época, né? Como é que eles faziam isso?
E aí tem um grande problema nessa coisa de morar perto de rio. Atualmente no Maranhão, você sabe, por exemplo, que a região de Pedreiras, Pedreiras e Trizela do Vale, de vez em quando ali em tempo de chuva, os rios sobem e aí muita gente fica desabrigada, né? Isso acontecia também entre os rios Tigre e Eufrates. Então, os povos mesopotâmicos, eles eram constantemente alvos de grandes cheias, de grandes enchentes. Então, eles tinham que criar novas possibilidades de escoamento dessa água que enchia do rio, né? Então, eles usavam a água e usavam a engenharia a seu favor. Então, eles construíam grandes obras de escoamento de água, né, que levavam essa água para regiões mais secas, e aí era uma espécie de transposição de rio, sabe? Né? Então você tem uma engenharia muito pesada aí para se livrar dessa questão das inundações e dos alagamentos, certo? Então essa foi uma característica muito marcante no povo da Mesopotâmia, certo? Os assírios, que também tinha uma característica muito militar, tá? Os babilônicos, que criaram o Código de Hammurabi. O que é o Código de Hammurabi, gente? É um conjunto de leis, absolutamente 280 leis, né? E aí a principal delas se baseava na lei de Talião, que queria dizer o seguinte, galera, olha só: olho por olho, dente por dente. É aquela velha história. Do jeito que você fez, você paga, né? Se você matou alguém, você será morto, né? Se você caçoou de alguém, você também será caçoado, né? Então, essa lei de Talião, ela dá o norte para o Código de Hammurabi, né? Então, o Código de Hammurabi tem uma série de leis, né, que não vale, enfim, a gente não precisa discutir aqui, mas essa olho por olho, dente por dente, que é relativa ao Código de Talião, é o que é mais marcante dentro desse processo aí de criação das leis na Mesopotâmia, né? E o Código de Hammurabi é um exemplo disso. Por isso que sempre estudam nas cadeiras de direito o Código de Hammurabi, porque ela encabeça aí esse processo legislativo, vamos dizer assim, tá bom?